Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 250 veículos são furtados em média diariamente no estado de São Paulo. Muitas vezes, os criminosos agem em ruas pouco movimentadas. Mas nem mesmo estacionamentos privados têm escapado da ação dos ladrões. Um desembargador do Tribunal de Justiça teve o carro furtado numa universidade enquanto dava aula. Ainda era madrugada quando essa avenida na zona leste de São Paulo foi tomada por policiais. O carro de luxo blindado, envolvido no acidente, ficou com a frente e as rodas destruídas. Agentes da Polícia Civil estiveram no local para coletar digitais e fazer a perícia. Uma viatura da Polícia Militar fazia um patrulhamento quando avistou um veículo em alta velocidade ultrapassando o sinal vermelho. O motorista não obedeceu a ordem de parada, dando início a uma perseguição que só acabou quando ele perdeu o controle e bateu nessa calçada. O suspeito correu e conseguiu fugir por este matagal. A polícia descobriu que o carro blindado, avaliado em R$500 mil, tinha sido furtado ontem à noite do estacionamento desta universidade, na zona oeste de São Paulo. O proprietário é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e dava aula no momento do crime. Guilherme de Souza Nutti não quis se pronunciar. Em nota, a empresa que administra o estacionamento afirmou que o suspeito invadiu o local por uma área restrita e levou o veículo. Um funcionário ainda tentou persegui-lo. O carro recuperado foi levado para uma delegacia. Em apenas 2 meses, quase 14.900 veículos foram levados por criminosos, uma média de 247 por dia. A Secretaria da Segurança Pública disse que atua para combater os crimes no estado, com reforço no policiamento e trabalho de inteligência. Em São Paulo, a Polícia Civil fez uma operação contra suspeitos de compartilhar pornografia infantil na internet. Denúncias de publicações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes bateram recorde no ano passado. Foi a segunda etapa da Operação Anjos e Demônios da Polícia Civil em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A primeira, em outubro do ano passado, resultou na prisão de 3 pessoas com material de abuso e exploração sexual infantil. Hoje foram apreendidos computadores e pendrives que ainda serão analisados pela perícia. 2 pessoas foram levadas à delegacia e liberadas depois de prestar depoimento, porque os policiais ainda não conseguiram acessar os materiais. O armazenamento, o compartilhamento e a produção são os crimes praticados em âmbito virtual, mas que com certeza é a ponta do iceberg para que haja um estupro de vulnerável lá na frente. Imagens de nudez e sexo envolvendo crianças e adolescentes não podem ser consideradas consensuais, isto é, obtidas com a concordância de quem foi filmado ou fotografado. Este é um conceito adotado por ONGs de direitos humanos em todo o mundo. Aqui no Brasil, só uma dessas organizações registrou no ano passado o número recorde de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online. No ano passado, foram quase 72 mil denúncias de materiais que nunca tinham sido reportados, um crescimento de 77% em relação a 2022. O número quebrou o recorde anterior de 2008. A diretora da organização afirma que o aumento das queixas também pode ser explicado pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Uma dessas variáveis, certamente, é a questão da inteligência artificial. Ou seja, hoje você tem aplicativos fáceis, baratos, para criar imagens e, sem dúvida, imagens também de nudez e de sexo de crianças e de adolescentes. A orientação às famílias é que haja um monitoramento de perto do que crianças e adolescentes estão acessando na internet. É muito importante que os pais desenvolvam um diálogo constante, conversar com seus filhos e filhas sobre o que elas fazem na internet, com quem elas conversam. Veja agora outros destaques do dia. Senado aprova texto base de proposta para isentar do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Polícia Federal investiga possível invasão hacker no sistema de emissão de passaportes.
Acidente com ônibus deixa 7 mortos no interior de Minas. Polícia quer saber se idoso já estava morto quando foi levado ao banco para assinar empréstimo. Exclusivo, deputada federal descobre câmeras escondidas em hotel de luxo em Brasília. Centenas de fãs da cantora Taylor Swift caem em golpe do ingresso falso para show na Inglaterra. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Sete pessoas foram presas hoje no Rio Grande do Sul numa operação para combater a caça ilegal de animais silvestres. O grupo tinha autorização para o abate de javalis, mas matava também animais exóticos. Os suspeitos também treinavam cães para participar das caçadas. O cão ferido na boca é o resultado de uma batalha com uma capivara. A capivara agarrou ele dentro da boca, olha lá o talho, ó. Estes caçadores fazem parte de um grupo que está na mira da polícia. A investigação também ela identificou cães de caça submetidos a maus tratos. Cães teriam sido mortos por javalis, né? Alguns dos cães recebiam choques para aumentar a brutalidade contra os javalis. Neste vídeo, porcos são atacados como parte do treinamento. A polícia descobriu que os caçadores tinham autorizações para o abate de javalis, mas matavam também animais silvestres e exóticos, o que é proibido pela legislação brasileira. O grupo ainda vendia ilegalmente as carnes. Em uma conversa interceptada pela investigação, um suspeito avisa outro sobre as condições impróprias para consumo. Em outro diálogo, um caçador se orgulha de ter escapado da polícia. Dos 7 presos, 5 pagaram fiança e vão responder em liberdade. 2 ainda serão ouvidos em audiência de custódia. Além da caça ilegal, o grupo também é investigado por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e maus tratos contra animais domésticos. Somadas, as penas podem chegar a 17 anos de prisão. A Polícia Civil investiga a instalação de câmeras no quarto de uma deputada federal em Brasília. O equipamento foi encontrado neste hotel, um dos mais caros de Brasília. No local, a deputada Daiane Bittencourt, do União Brasil do Ceará, tinha alugado um flat por R$ 6.200. 8 dias após a mudança, foram encontradas microcâmeras escondidas em todo o apartamento, até no banheiro. Só em pensar, né, que alguém me viu tomando banho. Em alguma, pronto, eu cheguei doente, me viu debilitada. Foi horrível aquilo ali. Eu tô com trauma até hoje. Estas imagens mostram o momento em que os equipamentos foram localizados. No total, eram 4 câmeras escondidas em sensores de fumaça e até no equipamento falso de combate a incêndio. Uma das câmeras estava direcionada para a cama do flat. Foram os assessores da deputada que encontraram as câmeras. Ao sentar no sofá, o que eu fiz? Eu olhei para cima. No que eu olhei para cima, eu encontrei a primeira câmera. Daí, o que a gente fez? A gente foi começando ali a procurar outras câmeras. O equipamento foi localizado em agosto do ano passado. O caso estava em segredo de justiça e agora é revelado com exclusividade pelo Jornal da Record. Impressões digitais nos equipamentos levaram a polícia até o técnico responsável pela instalação das câmeras. No depoimento, ele confirmou que fez a instalação. O técnico também diz que lembra da câmera no banheiro e que isso chamou sua atenção. O antigo proprietário do imóvel, vendido há quase 4 anos, também foi ouvido pela polícia. Ele disse que instalou as câmeras porque suspeitava que a camareira estava subtraindo objetos. Afirma também que sequer se lembrou de informar a atual proprietária e negou ter acesso às imagens. A imobiliária responsável pela locação não quis falar sobre o assunto. A delegada nos orientou para não falar. Não, o processo não está mais. Falar com vocês. O processo não está mais em segredo de justiça.
bem. Isso é o que você está me dizendo. A minha orientação é não falar nada. Então, eu te agradeço aí, mas não tenho nada para falar. O hotel afirma que o flat é propriedade privada e não é administrado pelo grupo e que se mantém disponível para esclarecimentos. Até o momento, a perícia afirma que no HD não havia registros de acesso às imagens das câmeras. Outra dificuldade apontada seria a qualidade das imagens. A maioria foi registrada em pequenos trechos. O delegado que passou a responder pelo caso não quis gravar entrevista, mas me disse que vai pedir perícia adicional para descobrir se as imagens foram gravadas à distância pela internet. A perícia afirma não ter localizado imagens da deputada, mas no mesmo dia em que ela estava no hotel, foi feito este registro de uma funcionária da imobiliária. O engraçado é que poucos minutos depois teve uma imagem da pessoa. Eu tinha acabado de sair do quarto e tinha uma imagem da pessoa que foi lá ajeitar o banheiro. Como é que não tinha minha imagem? O que estão tentando esconder? Não tem o que esconder. Eu acho que a gente tem mais do que nunca agora é procurar a justiça. Em São Paulo, os crimes contra estrangeiros cresceram 18% nos primeiros 2 meses do ano em relação ao mesmo período de 2023. Para ajudar turistas na capital, a Guarda Civil tem agentes que falam outras línguas, o que facilita a comunicação e o socorro às vítimas. Um casal de turistas é cercado por 3 assaltantes na região central de São Paulo. A jovem italiana e o rapaz suíço tentam fugir, mas não conseguem. Eles haviam chegado ao Brasil 4 horas antes de serem roubados. Na região da 25 de março, 2 holandeses foram atacados por 5 criminosos. Ao reagir, um dos estrangeiros cai, bate a cabeça e morre no hospital dias depois. O número de crimes envolvendo vítimas estrangeiras no estado de São Paulo cresceu 18% no primeiro bimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.925 ocorrências em janeiro e fevereiro deste ano, contra 1.625 nos 2 primeiros meses de 2023. Roubos e furtos são os casos mais comuns. O celular aqui é um objeto de troca, tem muito valor, o que não tem em outros países. Então a pessoa vem achando que é natural, que deveria ser natural, você poder falar no celular ou tirar fotos com o seu aparelho celular. A argentina Marcela vive há 5 anos em São Paulo. Já foi roubada 4 vezes, 2 delas no ano passado. E aqui no Brasil, acho que também foi por parte de uma inocência, de que não sabia que coisas se faziam em que certos lugares. Mas acho que a que mais me chocou, me deixou em pânico muito tempo, foi a 3ª vez que fui roubada, porque fui roubada com arma. Ela ficou tão nervosa que não conseguia se comunicar em português. Eu sabia falar português, não perfeitamente, mas sabia me comunicar bastante bem. E eu fiquei muito constrangida que eu esqueci, não conseguia falar português. E na 4ª vez, quando eu fui, eu já conseguia falar perfeitamente, mas ainda assim, não sabia as palavras exatas para explicar o roubo em si. Dificuldade na comunicação é um dos principais problemas enfrentados pelos estrangeiros quando são vítimas de algum crime. A Guarda Civil Metropolitana tem uma equipe de 20 agentes bilíngues. Right, what happened to you and where? A equipe atua na região central da capital e em grandes eventos. Os agentes são identificados com bandeiras dos países no uniforme: Espanha, França, China e Reino Unido. Além do atendimento, é levar até a delegacia, e no caso é a delegacia de apoio ao turista. Após isso, se for preciso, nós levamos até o consulado. E assim, após o consulado, nós também damos o apoio e levamos ao aeroporto internacional para que eles vão até os seus locais ou até os seus países de origem. A responsável pela Delegacia de Apoio ao Turista acredita que faltam informações para os estrangeiros. A gente faz um trabalho de conscientização com quem recebe o turista, rede hoteleira, bares, lugares que vão receber o turista, para que ele seja informado dos perigos e da conduta que ele pode ele mesmo realizar para evitar ser alvo de algum crime. Nós vamos agora ao vivo a Brasília, porque a Polícia Federal investiga um ataque hacker ao sistema de emissão de passaportes. A nossa colega Ariane Bittencourt é quem traz as informações. Olá, Ariane, boa noite.
Boa noite, Cris e Celso. A confirmação da tentativa de acesso a informações internas do sistema de emissão de passaportes veio poucas horas depois da Polícia Federal suspender o serviço de agendamento pela internet. O serviço ainda está temporariamente indisponível. Apesar da paralisação, os agendamentos já realizados estão mantidos. A PF pede aos usuários que não tenham viagem programada para os próximos 30 dias que aguardem a normalização do serviço. Na semana passada, a Polícia Federal enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública um relatório afirmando que as investigações, contratos de terceirizados e a emissão de passaportes poderiam ser prejudicados por falta de recursos. Cris, Celso. Obrigada, Ariane. Veja a seguir, Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Comissão de juristas entrega a proposta da reforma do Código Civil ao Senado. Influenciadores digitais são alvo de operação da Polícia do Rio, que investiga esquema ilegal de rifas na internet. O secretário de Relações Exteriores da Inglaterra afirmou hoje que Israel vai agir contra o Irã em resposta ao bombardeio do último final de semana. Hoje, o grupo terrorista Hezbollah fez uma nova ofensiva. Pelo menos 18 soldados israelenses ficaram feridos. O drone atingiu um prédio usado como base pelo exército de Israel. Os soldados foram feridos pelos estilhaços das explosões. Ao menos uma pessoa foi internada em estado crítico. O ataque teria sido uma resposta a um bombardeio israelense que matou 3 integrantes do grupo nesta terça-feira. Israel revelou que planeja novas ofensivas para forçar o Hezbollah a se afastar da fronteira. Hoje, em Jerusalém, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha. David Cameron e Annalena Baerbock pediram que Israel mostre moderação na resposta à ofensiva do Irã. Os países aliados a Israel alertam que há o risco de uma retaliação ao ataque do fim de semana provocar uma guerra total no Oriente Médio. Benjamin Netanyahu prometeu na reunião de gabinete desta quarta-feira que Israel vai tomar as próprias decisões e fazer o que for necessário para se defender. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, afirmou que está claro que Israel está tomando a decisão de agir contra o Irã. Esperamos que a resposta seja inteligente e dura, mas também que não agrave ainda mais o conflito, disse Cameron. Também hoje, o exército de Israel anunciou que pela primeira vez, caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza pelo porto de Ashdod. Os carregamentos com itens como remédio e comida vão ser levados para a população do território palestino. De volta com as notícias do Brasil, o Senado aprovou o projeto que isenta de pagar imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. A repórter Nathalie Machado tem os detalhes. Boa noite, Nathalie. Oi, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que nos assistem. Como foi mantido o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, esse texto agora vai ser encaminhado para a sanção do presidente Lula. A nova faixa de isenção do imposto de renda prevista é para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824 por mês. Durante a votação, a oposição até tentou aumentar o valor para 3 salários mínimos, mas sem sucesso. Atualmente, a isenção é de R$ 2.640. De acordo com o Ministério da Fazenda, quase 16 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados com a mudança. Essa ampliação do número de brasileiros beneficiados com a isenção do imposto de renda é uma promessa de campanha do presidente Lula. E, de acordo com o próprio presidente, essa faixa de isenção vai chegar a R$ 5 mil reais, até o final do governo. Cris, Celso. Obrigado, Nathalie. E ainda no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje o texto preliminar da reforma do Código Civil, que é o conjunto de leis que regula o dia a dia dos brasileiros. A proposta deve simplificar questões que envolvem os direitos gerais dos brasileiros, como divórcio e testamento, e também cria regras para a internet.
O texto entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi elaborado por uma comissão de juristas que trabalhou na reforma do Código Civil durante 8 meses. A comissão aprovou mudanças em mais de 600 artigos do Código Civil. Agora, Pacheco pode acolher o projeto integralmente ou parcialmente. Ele também pode sugerir mudanças no texto. Depois disso, ele será o responsável por protocolar a proposta e debater a reforma com os senadores. Depois de aprovado no Senado, o texto deverá ser votado também pela Câmara dos Deputados. Certamente, os parlamentares vão trazer muitas contribuições ao texto, aprimorando, alargando, eventualmente restringindo seu alcance. Mas o fato é que a peça produzida por esta comissão de juristas é o alicerce a partir do qual as paredes de um Código Civil atual e moderno serão edificadas. Se for aprovado, o texto deverá simplificar e até evitar processos judiciais. Por exemplo, divórcio unilateral. No caso de divórcio, uma pessoa do casal vai poder pedir a separação sem precisar de uma ação na justiça. Pensão. O projeto diz que, em caso de separação, as partes envolvidas devem compartilhar igualmente as despesas com filhos, dependentes ou animais de estimação. Animais de estimação. A proposta reconhece direitos dos animais de estimação, ainda a serem detalhados em lei, como possível indenização por violências e maus-tratos. Doação de órgãos. O texto também retira a necessidade de autorização familiar para a doação de órgãos, nos casos em que o doador falecido tenha autorizado o procedimento por escrito. Quando não houver o documento, a autorização caberá ao cônjuge ou aos demais familiares. Testamento. A proposta também prevê a possibilidade de se fazer testamentos de forma remota, sem a necessidade de comparecimento ao cartório. Direito digital. O projeto prevê a responsabilização de plataformas por vazamentos de dados de usuários, além de definir que as empresas adotem medidas de segurança para proteger as informações dos clientes. O vice-presidente da comissão de juristas, que trabalhou no texto, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou no JR Entrevista que o novo Código Civil vai trazer segurança jurídica para a sociedade. Em matéria de família e sucessões, grande parte das últimas evoluções nessa matéria foram conquistas da jurisprudência. Então, um dos nortes da própria comissão é incorporar ao novo Código Civil aquelas decisões, aqueles posicionamentos que tanto o Supremo Tribunal Federal em repercussões gerais e o próprio STJ e o Judiciário de maneira geral já estabeleceu para as relações sociais. Então, um dos nortes da comissão do Código foi incorporar aqueles avanços jurisprudenciais no texto da lei. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, também participou da sessão sobre o Código Civil. Moraes voltou a defender a regulamentação das chamadas Big Techs. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. E esse time hoje apresenta o resultado que sabemos nós, que participamos das instituições, é um passo inicial, um passo importantíssimo inicial, para que os parlamentares possam discutir, para que primeiro o Senado, depois a Câmara, possam discutir e que a própria população possa discutir. Veja a seguir. Em evento nos Estados Unidos, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende cobrança de impostos dos mais ricos. Presidente Lula se reúne com o presidente colombiano por 2 horas. Entre os assuntos estão as eleições na Venezuela e a situação no Equador. Polícia investiga a causa da morte de idoso levado por mulher para sacar empréstimo no Rio de Janeiro. A polícia investiga se um idoso já estava morto quando foi levado ao banco para assinar um empréstimo no Rio de Janeiro. Um laudo preliminar do IML aponta que a causa da morte foi por broncoaspiração e falência cardíaca. Érica de Souza Vieira, de 42 anos, deve passar por audiência de custódia amanhã.
A mulher é suspeita de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Ela foi gravada por atendentes do banco quando tentava sacar um empréstimo de R$17 mil no nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. O idoso estava em uma cadeira de rodas. Na delegacia, Érica contou que o tio havia pedido o empréstimo antes de ficar internado por uma semana com pneumonia e que ela foi até o banco com ele após a alta para ajudá-lo no saque do dinheiro. Temos como provar que existem testemunhas que confirmam que o senhor Paulo chegou na unidade bancária vivo. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal aponta que a morte do idoso aconteceu por broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca. A polícia também revelou que exames iniciais indicam que Paulo morreu deitado e não sentado. Mas o IML afirma que precisa esperar o resultado de outras análises para determinar quando a morte ocorreu e se houve algum indício de intoxicação. Se for detectado alguma substância que tenha causado essa morte, a gente vai instalar um novo procedimento para apurar um possível homicídio. Imagens que estão sendo checadas pela polícia mostram que na segunda-feira, Érica já tinha ido ao shopping onde fica a agência em companhia de Paulo. No dia seguinte, as câmeras do estacionamento registraram a chegada deles em um carro de aplicativo. O motorista ajuda a colocar o idoso na cadeira de rodas. Depois, Érica pega o elevador, anda com Paulo pelos corredores e para fazer um lanche antes de entrar no banco. Essa mulher diz que encontrou com os dois em uma loja perto da agência. Eu acho que ele já estava morto ali, porque ele estava sem movimento algum. E ela continuou andando com ele. 7 pessoas morreram depois que um ônibus tombou no interior de Minas Gerais. O motorista disse que perdeu o controle da direção quando desviou de cães que atravessavam a estrada. O ônibus tombou durante uma curva em uma área de mata. O teto do veículo ficou destruído depois de bater em um bambuzal. Na hora do acidente, 24 passageiros estavam no ônibus. Foi preciso um guincho para virar o veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 7 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. As 7 vítimas em óbito, elas foram resgatadas após o trabalho da perícia, por meio de desencarceramento, já que elas se encontravam em locais de difícil acesso, como debaixo do banco, entre ferragens. O motorista de 46 anos foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Ele contou à polícia que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de cachorros que atravessaram a rodovia na frente do veículo. A perícia da Polícia Civil esteve no local para levantar pistas sobre as causas do acidente. O ônibus saiu de Belo Horizonte ontem à noite, com destino a Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. O acidente aconteceu por volta das 13h30 da manhã, no quilômetro 252 da MGC 120, próximo à cidade de São Pedro do Suaçuí, no leste de Minas. Depois do trabalho dos bombeiros, o ônibus foi guinchado para um pátio da Polícia Civil. De acordo com a empresa, o motorista é habilitado para a função e o veículo tinha autorização para realizar a viagem. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, a empresa só pode fazer viagens como transporte fretado. As investigações vão apontar como a empresa atuava no momento do acidente. Influenciadores digitais com milhões de seguidores foram alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O objetivo é desarticular um esquema ilegal de venda de rifas pela internet. Dinheiro, casas e carros de luxo eram oferecidos, mas nunca chegavam aos vencedores. A vida de ostentação, com viagens, casas e carros de luxo, servia para chamar a atenção das vítimas. Os seguidores eram atraídos pela internet e convencidos a comprar as rifas. Não vai ficar de fora dessa, né? 20 mil, filho, pra hora. Pegou a opção na tua conta por apenas 10 centavos, mano. Os influenciadores ainda prometiam prêmios, como carros e motos aquáticas. Mas para a polícia, a promessa era uma fraude. As investigações apontaram que os influenciadores manipulavam os resultados dos sorteios. Se for uma rifa de um bem de pequeno valor, eles até eram entregues
e eram divulgados até para dar um ar de legalidade. Agora, rifas de 1 milhão, de uma mansão de 5, 6 milhões, essas rifas, esses bens nunca foram entregues. Hoje, policiais estiveram em endereços de 3 suspeitos de integrar o esquema criminoso no Rio de Janeiro. Um deles é Natanael de Souza, o MC Chefim, que faz sucesso nas redes sociais com mais de 13 milhões de seguidores. No imóvel foram apreendidos celulares, relógios, dinheiro e cordões de ouro. Um deles, avaliado em R$400 mil, chegou a ser o prêmio de uma rifa. Mas, segundo a polícia, nunca foi entregue. Samuel Bastos de Almeida, o Almeida do Grau, foi outro alvo. Na casa dele foram apreendidos carros e motos de luxo sem origem comprovada, que também eram oferecidos nas rifas. Já na casa de Luiz Guilherme de Souza, o Gui Polêmico, que tem mais de 15 milhões de seguidores, foram apreendidas notas falsas de dinheiro, que seriam utilizadas nas propagandas. Segundo a polícia, as rifas eram realizadas sem qualquer tipo de controle ou auditoria. As investigações apontam que os influenciadores teriam movimentado cerca de 15 milhões de reais com o esquema. O dinheiro seria usado para comprar veículos de luxo e mansões. Os influenciadores usaram as redes sociais para se defender. Estou com minha cabeça tranquila, minha consciência é limpa. Todos os meus prêmios foram entregues. Eles que alegaram que nós escolhemos os ganhadores. Não tem ganhador. Sendo que a rifa do cordão nem acabou, tá? Eu parei de postar aí também, tá ligado? Pode ficar tranquilo, mano. A verdade vai aparecer. Os suspeitos respondem por crime contra a economia popular e associação criminosa. Também são investigados pela contravenção penal de realizar jogos de azar. A polícia afirma que não é difícil identificar as fraudes. Mais uma vez, não tem almoço grátis. Não tem como você apostar alguns centavos, alguns reais e querer ganhar ali um valor, um bem de milionário. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu revogar o afastamento da juíza Gabriela Hard, que foi substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Também foi revertido o afastamento do juiz Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela Lava Jato. Os 2 magistrados estão entre os investigados no CNJ pela atuação na operação. Na segunda-feira, o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, afastou os outros 2 magistrados, os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que continuam de fora das funções. O presidente Lula foi recebido hoje pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os 2 assinaram acordos bilaterais e demonstraram preocupação com as eleições na Venezuela. Lula foi recebido com honras militares no Palácio Presidencial da Colômbia. Logo na entrada, ele ganhou um boné de Gustavo Petro e usou o acessório na foto oficial do encontro. Os 2 presidentes se reuniram por 2 horas. Lula e Petro têm preocupações em comum. Uma delas, as eleições na Venezuela, marcadas para julho. Apesar de apoiarem Nicolás Maduro, os 2 não concordam com a proibição da candidata Corina Iores concorrer à presidência. Na semana passada, Petro tentou mediar um encontro entre o governo e oposição durante viagem à Venezuela. Hoje, Petro e Lula assinaram vários acordos, como o de combate ao tráfico de pessoas e combate à fome. Mais tarde, os 2 presidentes participaram de um encontro que reuniu mais de 300 empresários dos 2 países. No ano passado, o Brasil exportou para a Colômbia quase 4 bilhões de dólares, o equivalente hoje a quase 21 bilhões de reais. Eu estou convencido que quanto mais forte nós tivermos, mais nós seremos respeitados pelos Estados Unidos, mais nós seremos respeitados pela União Europeia, mas nós seremos respeitados pela China, pela Rússia ou pela Índia. Não é a subserviência que faz a gente crescer. O último compromisso de Lula aqui na Colômbia é na Feira do Livro, o evento cultural mais importante do país, com um público esperado de 600 mil pessoas. O Brasil é um dos destaques, com vários artistas homenageados aqui em Bogotá. O presidente deve deixar a Colômbia hoje à noite.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje de uma reunião no Fundo Monetário Internacional nos Estados Unidos. O encontro foi na sede do FMI, em Washington. O ministro da Fazenda afirmou que existe um consenso global sobre a importância de políticas fiscais mais justas. Desde 2020, os 5 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas, enquanto a luta contra a pobreza estagnou e a fome no mundo aumentou. Haddad disse ainda que a cobrança de 2% de imposto para os mais ricos é uma alíquota razoável, já que as fortunas rendem até 10% ao ano, e que mesmo assim o recolhimento é baixo, já que há muitas formas de sonegação. O Brasil tem uma baixíssima alíquota de imposto sobre herança, e nem essa baixa alíquota é recolhida pelos super ricos, porque há formas e formas de evadir. Para Fernando Haddad, cobrar mais dos super ricos pode ser uma saída para combater a fome e promover ações contra as mudanças climáticas. O ministro da Fazenda ressaltou que esses 2 temas são prioridades do Brasil, como atual presidente do G20, o grupo das nações mais desenvolvidas do mundo, e afirmou que um documento conjunto em defesa da taxação pode ser divulgado em julho. Hoje, o FMI revisou para cima a previsão de déficit das contas públicas do Brasil, para 0,6% do produto interno bruto, contra 0,2% na estimativa anterior. E a estabilidade da dívida pública depois da pandemia talvez seja das metas mais importantes que nós temos que perseguir. O presidente do Banco Central do Brasil também fez parte da comitiva. Roberto Campos Neto afirmou em inglês que a mudança da meta fiscal, anunciada na última segunda-feira pelo governo Lula, pode interferir nas próximas decisões a respeito da taxa básica de juros. The problem is, and we have mentioned that the fiscal target, the fiscal anchor and the monetary anchor are very closely related. And so if you lose credibility or if you are going into more questioning regarding the fiscal anchor, then it becomes more expensive on the other side. We always defended the fact that they should stick to the target and do whatever is necessary to achieve it. Veja a seguir. Câmara Municipal de São Paulo aprova projeto que dá aval à privatização da Companhia de Saneamento do Estado. Banco Inglês alerta sobre golpe que já causou prejuízo de mais de 6 milhões de reais a fãs de Taylor Swift no Reino Unido. Cidades do interior do Rio Grande do Sul amanheceram geladas. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se esse friozinho está chegando perto da gente. Oi, Lid, vem para outras regiões? Boa noite. Ele chega assim, mas dura pouco, até domingo só, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Nas imagens de satélite, vemos uma faixa de nuvens que vai do oceano até a região norte do Brasil. É a frente fria. E essa área sem nebulosidade atrás dela é onde o ar polar está neste momento. A frente fria abre caminho para o ar frio. Ela passa e derruba as temperaturas no interior de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e nos 3 estados da região sul. Nos pontos mais altos de Santa Catarina e do sudeste do Paraná, o dia amanhece com temperaturas em torno de 3, 4 graus e previsão de geada. Já no extremo norte do país, o calor e a umidade formam nuvens de temporais. Em Porto Alegre, tarde com 24 graus. Em Belo Horizonte e em Brasília faz até 28. Em Salvador e em Rio Branco, 29. No Rio de Janeiro, máxima de 26, tanto na quinta quanto na sexta. A partir de sábado, as temperaturas sobem de novo e faz até 30 no domingo. Tempo delivery para a Ruth e o Márcio, que são de Guarulhos, São Paulo. Opa, vamos lá. Ruth, Márcio, boa noite para vocês. Olha, a capital e a região metropolitana de São Paulo terão a tarde mais gelada do país. As temperaturas não passam dos 21 graus. Na sexta e no sábado, previsão de frio e neblina ao amanhecer. Apareça aqui no nosso telão também, faça seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocênoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. A polícia de Goiás descobriu que um homem que está desaparecido usava o nome de um irmão para esconder um passado criminoso. A última imagem do casal é do dia 9 de março. Eram quase 2 da tarde quando o carro preto chega ao posto no centro de Goiânia. Depois de abastecer,
o homem paga e vai embora. Vander José de Jesus e Fábia Cristina Santos iriam para Quirinópolis, a 290 quilômetros dali. O casal iria se encontrar com a família de Fábia, mas os dois não chegaram no destino. Perdemos o meu avô dia 4 de março, ninguém teve tempo nem de tirar esse luto e dia 9 minha tia desaparece. Cerca de 30 minutos depois de abastecer o carro, Fábia mandou uma mensagem para o filho, dizendo "me ajuda". Esse foi o último contato. Dias depois, a família foi surpreendida com uma multa por excesso de velocidade em Abadia de Goiás. O que aconteceu depois de Abadia de Goiás ainda é um mistério para a família e a Polícia Civil. Já se passaram quase 40 dias do desaparecimento e não há nenhuma informação concreta do paradeiro do casal. Mas uma descoberta da polícia trouxe uma reviravolta para a história. Vander, na verdade, se chama Douglas. Ele é acusado de matar 2 pessoas em Quirinópolis em 1996 e, desde então, usava o nome do irmão mais novo. De acordo com a advogada da família de Fábia, a mulher sabia disso, mas os filhos do casal não. Ele tem os meios de manobra que ele consegue burlar todo o sistema aí do judiciário e ter uma vida aparentemente legal, trabalhando, né, e em convívio com a sociedade, como se não tivesse acontecido nada. Após encontrar fotos de Fábia machucada, a família teme que ela tenha sofrido violência doméstica. Se ela guardou essas fotos no computador, foi até uma forma de tentar se proteger ou de tentar depois conseguir reunir algumas provas para denunciá-lo. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeiro turno, o projeto de lei que dá aval à privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. Durante o dia, houve protestos contra a privatização. No plenário, o placar marcou 36 votos a favor e 18 contrários. A proposta permite a manutenção do contrato da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp depois da privatização. A capital paulista representa quase metade do faturamento da Sabesp. O texto ainda vai passar por novas audiências públicas antes da segunda e definitiva votação. Centenas de pessoas saíram de casa durante a erupção de um vulcão na Indonésia. As imagens mostram o resgate dos moradores. Barcos foram usados porque o vulcão fica numa ilha no norte do país. A erupção formou nuvens de cinzas no céu. Especialistas afirmam que a atividade do vulcão é intensa. Não há relato de feridos. Na Inglaterra, milhares de fãs da cantora americana Taylor Swift podem ter comprado ingressos falsos, anunciados em redes sociais. A turnê da popstar pelo Reino Unido começa em junho e os ingressos colocados à venda no ano passado rapidamente se esgotaram. Não demorou para que anúncios se multiplicassem nas redes sociais com ofertas de novos lotes, mas o que parecia uma oportunidade virou pesadelo. Hoje, um dos maiores bancos aqui da Inglaterra emitiu um alerta de urgência. Mais de 600 clientes compraram ingressos falsos que foram anunciados em redes sociais. O prejuízo já passa de 1 milhão de libras, o equivalente a mais de 6,5 milhões de reais. Segundo o banco, cada vítima perdeu em média 330 libras, cerca de R$2.000. A suspeita é de que mais de 3.000 pessoas tenham comprado ingressos falsos em todo o Reino Unido. A polícia não divulga detalhes sobre o andamento das investigações e recomendou que os fãs só comprem em locais oficiais e desconfiem de preços e ofertas fora do comum. Taylor Swift vai se apresentar para mais de 1.200.000 pessoas só na Inglaterra. A cantora é um fenômeno mundial. A turnê, que começou em março do ano passado, deve ter a maior arrecadação da história. A 10ª temporada da série Reis está chegando. A estreia é na próxima segunda-feira, dia 22. A trama mostra como o rei Salomão se tornou um homem rico e poderoso. Mas agora a superprodução também vai revelar tudo que o levou à decadência. Meu nome é Salomão, filho de Davi. Sou o herdeiro de Israel escolhido por Deus. Ele era um rei muito sábio e ele se deixou levar por coisas que muitos seres humanos se deixam levar. Por que é que você tem tanto medo de mim?
A 10ª temporada de Reis, A Decadência, mostra o auge e a queda do homem considerado mais sábio que já existiu, Salomão. A nova fase está recheada de fortes emoções que vão colocar à prova a confiança e a integridade do rei de Israel. Ele é introspectivo, inseguro. Então, você pensar que ele agora, olhar para esse novo Salomão, grande, poderoso, que pisa firme nos lugares onde todo mundo quer ouvir, é o oposto. De acordo com os registros bíblicos, Salomão se torna um rei admirado após ganhar sabedoria de Deus. E a sabedoria de Salomão, quando a gente lê na Bíblia, é uma sabedoria mais útil para a vida do ser humano. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho. São reflexões que ele tinha com relação à vida, com relação a casamento, com relação a relacionamento, com relação a Deus, com relação às pessoas. Mas como administrar tanta grandeza? Imagina ele no auge, né, o sujeito acordar naquele lugar. Bateu a vaidade e ela começa a se manifestar em pequenos erros e tal que vão se avolumando. Salomão acumula 1000 mulheres. Todos os reinos ao redor querem se aliar a ele, querem casar suas filhas com ele, porque ele está crescendo muito, ele está muito rico, muito sábio, está tendo paz com todos os reinos. Só que ele está se entregando para essas inclinações que ele tem com mulher. Vocês trouxeram tudo, meninas. As esposas estrangeiras trazem outros deuses para Israel e mexem com a fé do rei. Elas vão começar a cultuar e aí é que começa a coisa a ficar um pouco de perder a mão. E isso faz parte da decadência dele. Abisag, uma das mulheres de Salomão, percebe o erro do monarca. Mais esposas para você administrar. E ele fala que são só alianças políticas. Quanto mais casamentos ele faz, mais ele se afasta do Deus dele. A situação também afeta Naamá, mãe do primeiro filho de Salomão. Ela já tem esse conflito com Salomão, então ela vai ficando cada vez mais isolada, cada vez mais sem a sensação de pertencimento a algo ou a alguém. Zabud, homem de confiança do rei, vê tantas falhas de perto. Porque o Salomão, ele não é uma pessoa má, não é uma pessoa ruim. Mas dá para se identificar muito, não só com Salomão, com todos os personagens. Os homens do exército também se decepcionam. Sinto não trazer boas notícias. Depois que ele decide fazer alguma coisa, ele não ouve, né, as opiniões de ninguém. Isso acaba levando ele a essa decadência. Tinha tudo para ser mais incrível ainda se ele não tivesse se perdido dentro dos próprios desejos mundanos que ele teve. Salomão e a série Reis voltam com reviravoltas, despedidas e muitos ensinamentos. Decadência, por mais negativo que pareça, ela pode ser muito positiva para a gente que está assistindo e que está conhecendo a história desse homem. A gente pode aprender muito com os erros dele. A 10ª temporada de Reis estreia nesta segunda, dia 22, logo após o Jornal da Record. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras, com Reinaldo Gutino. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.